quer mais, não quer mais? Escrevam aqui para mim no chat. Eu quero primeiro saber se o objetivo de vocês é avançar. Sei que posso mais, quero mais, quero mais. Então, se preparem para o meu objetivo é aqui hoje, tá? Tirar vocês do estado emocional que vocês estão para botar vocês para o próximo nível. Esse é o meu objetivo, sabe por quê? Não estou satisfeito, quero mais, mas parece que estou travado. Quero mais, posso mais, maravilha. E esse é o grandioso do negócio, né? A gente sabe que dá mais. A gente sabe que a todo momento a gente pode fazer mais. E o meu objetivo, então, aqui hoje é isso: é fazer com que vocês possam é, sair desse estado aqui para do A para o B, que seja, né? Mas que isso vá refletir no resultado e no negócio de vocês. Por quê? Por muito tempo no meu negócio, eu pensava qual é a melhor estratégia, qual é a melhor ação, qual é a melhor, o que eu posso fazer a mais, né? E na verdade, o nosso método de venda, a nossa forma de trabalho, ela é igual. Ela é única. Claro que existem estratégias que vão melhorar o negócio, o posicionamento e tudo mais, mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que começar dentro. Simplesmente. A partir do momento que tu começa a transformar a tua mentalidade, os teus pensamentos, consequentemente, o teu posicionamento, a tua confiança, o teu merecimento e a tua ação, eles vão ser muito maiores. E eles e tu vai entender, tu vai ver que o teu resultado ele acaba acelerando, ele acaba sendo mais rápido. E eu percebo isso porque eu vou fazer só uma breve para vocês entenderem o porquê disso tudo, tá? Que eu falo dessa forma. Porque há 12 anos atrás, eu comecei o meu negócio totalmente assim, né, contra, preconceituosa, tímida, com medo, insegura, aquele combo completo era eu, tá? Antes de começar no negócio. Não gostava de venda, todas as desculpas que a gente encontra numa entrevista de início foi exatamente o que eu também trouxe. E quando eu me tornei uma diretora, eu por 5 anos fui uma diretora que não teve conquistas. Nenhuma conquista, tá? Quando eu falo nenhuma, não tive corte de vendas, não tive corte de inícios, não tive. Não, 5 não, 4. 4 anos, tá? E eu ficava me questionando, mas o que que tá acontecendo? O que que tem que eu não avanço? O que que tem que eu tô aqui? Porque eu acreditava no negócio. Mas o que que fazia com que eu não desse aquela virada? O que que fazia com que eu não vivesse tudo que eu ouvia que as pessoas viviam? E eu gosto de falar disso, por quê? Porque às vezes, quando a gente, né, ela já está se tornando uma nacional, mas eu também já passei pelo limbo. Eu já fui uma diretora que não fechou 10 mil pontos. Eu não fui uma diretora que me formei, já tive um monte de resultado, porque a gente escuta. A minha líder foi assim. Ela se formou, ela já teve carro rosa em 6 meses, ela já foi corte, ela já ganhou viagem, ela ganhou tudo. Eu não fui assim. E aqui vem o primeiro ponto: jamais se compare. Porque cada um tem a sua história dentro do negócio. E ele é um negócio que fala muito sobre o nosso desenvolvimento pessoal, que fala muito sobre o nosso autoconhecimento. E é isso que transforma a nossa mentalidade, para que a gente tenha o resultado. E quando eu, a partir do momento que eu entendi que se eu não mudasse a forma de pensar, se eu não tivesse mais clareza, mais visão e vários outros pontos que eu agora vou trazer aqui para vocês, eu não mudaria, eu não conseguiria mudar. Vocês já ouviram, né, que para eu mudar o que tá fora, começa mudando o que tá dentro. Então eu não posso querer que muita coisa aconteça se eu fico na mesma ou se eu sou a mesma pessoa. E a gente veio nesse mundo para evoluir. Então, e nada melhor do que empreender neste mundo para evoluir.
Então, quando eu comecei a fazer coisas que foram mudando a minha mentalidade, a minha forma de pensar, a minha comunicação, automaticamente as coisas começaram a fluir. Aí eu ganhei o primeiro carro rosa, aí depois foi mais, entende? Olha, eu tive todo um processo para viver. Para depois ter carro, para depois ter viagem e para quando, né, realmente confiei aonde eu podia chegar, em 2 anos nós formamos aí, né, a área nacional. Então, assim, não importa quanto tempo tu tenha de empresa, eu não sei, né, qual é a realidade de cada um aqui, mas a gente sempre vai poder mais dentro do nosso negócio. Então, eu quero que vocês me digam aqui o que que fez vocês escolherem esse caminho. O que que fez vocês escolherem hoje, serem diretoras e diretores? Vocês conseguem escrever aqui para mim? E se vocês quiserem até também, no papel e caneta de vocês, escrever. Sabe uma coisa que acontece muito hoje em dia? As pessoas. Por que que eu falei que o meu objetivo é fazer vocês pensarem aqui hoje? Com tanta informação que tem hoje, a gente não para mais para pensar. A gente muitas vezes vai no fluxo e vai e anda até num modo meio automático às vezes. E quando a gente para pensar, a gente começa a realmente se entender, se conhecer e ver aonde que a gente pode mudar. Sair do comodismo, lembrei da história do bambu, 5 anos crescendo as raízes. Verdade, Renata, verdade. Qualidade de vida e ganhos, ter uma carreira e me sentir mais realizado. E eu quero que vocês resgatem isso, tá? Sabe por quê? Muitas vezes ao longo do negócio, de acordo com o que nós estamos vivendo ou do que está acontecendo, a gente deixa o que fez a gente chegar aqui, a gente deixa de lado. Então eu quero que vocês nesse momento resgatem isso. O que fez eu querer estar aqui? Porque esse é o motivo que vai fazer tu nunca querer sair daqui. Porque ao longo do caminho tu vai sim encontrar muitos desafios. Eu não pinto negócio de rosa, tá? Não pinto, porque ele é um negócio como qualquer outro, tu tem uma empresa na tua mão. Ele é um negócio extraordinário, maravilhoso, mas se não houver trabalho e dedicação, não tem. Mas o problema jamais será o negócio, porque se ele dá certo para uma pessoa, não tem por que não dar certo para ti. O que vai mudar é como nós enxergamos e fazemos o nosso negócio e como a gente lida com as coisas que acontecem ao longo dos dias. E é isso que normalmente nos trava. São as coisas que vão acontecendo ao longo dos dias e no caminho que vão fazendo tu te questionar e tu esquecer o motivo pelo qual tu decidiu estar aqui hoje. Decidi ser diretora por curiosidade, hoje sigo porque vejo essa como a melhor oportunidade de me desenvolver, qualidade de vida, ajudar outras pessoas, sair das dívidas e viajar, conhecer lugares incríveis, ter liberdade financeira, crescimento. Precisava de liberdade. Eu estava ontem mesmo pensando porque eu quis trabalhar com Mary Kay. E vocês concordam que a gente acaba esquecendo muito fácil por que que a gente está aqui? Leva um monte de não na semana, a consultora quis desistir, a pessoa, ia entrar em qualificação, não entrou, ia fazer, parou, ai meu Deus, vou parar. Ai meu Deus, que triste. E normalmente a gente para por conta do que veio do externo, porque aí mexeu com a tua emoção. Eu sei que é muito fácil falar e que a gente poderia ter só um botãozinho, né? O botãozinho assim, ó, racional, emocional, racional, emocional. Eu sei que não é bem assim. Mas quanto mais nós aprendermos a ser mais racionais dentro do negócio, menos a gente vai sofrer. Porque a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Eu aprendi isso no sofrimento mesmo. Mas a gente pode escolher. Tu sofrer é uma escolha tua. Então, primeiro ponto, lembraram do porquê estão aqui. Esse é o primeiro resgate, tá? Agora eu quero que vocês pensem, a gente vai fazer uma consciência do presente. Aonde que tu tá agora?
E se eu pedisse, olha só, se eu pedisse para vocês descreverem a mentalidade de vocês hoje em uma palavra, eu gostaria que vocês me dissessem qual seria essa palavra. Descrever a mentalidade de vocês. Qual palavra seria? Frustração, evolução, expansão. E podem ser sinceras e sinceros, tá? A gente tá aqui hoje justamente para entender e sair da onde a gente tá, ou melhorar ainda mais, né? E hoje, quando tu pensa no negócio, o que mais ocupa o teu pensamento quando tu pensa no negócio? E deixem a mente de vocês que venha o que for. Não se enganem, sabe? Ai, pensar numa melhor resposta para vocês mesmos, porque é para vocês isso. O que mais ocupa o teu pensamento hoje quando tu pensa no negócio? As primeiras coisas que vierem na tua cabeça já podem explicar muitas coisas de como tu está agindo. E qual hoje é a maior trava que tu tem? Dúvida sobre si mesmo, medo do julgamento, falta de direção. Existe um desses pontos, talvez, e tudo bem, se tu não tem trava, tá maravilhoso, tá? Não é pra ter. Ninguém é obrigado a ter trava nenhuma. Dúvida, o que falta para romper? Liberdade e gratidão. Que passou muito tempo, são 10 anos. Será que dá tempo de crescer ainda? Olha que importante. Isso que vem à minha mente. E quem disse que não pode? Uma coisa, vou contar uma coisa para vocês, quando vocês vão escrevendo aqui, tá? As duas últimas perguntas, o que mais ocupa o teu pensamento hoje quando tu pensa no negócio? E qual é a tua maior trava hoje, se existe? Dúvida sobre si mesmo, medo do julgamento ou falta de direção? Teve uma vez, eu vou contar essa experiência que foi um gatilho mental que aconteceu comigo também. No primeiro ano que eu conquistei viagem, foi para Istambul. E eu tinha que fazer em um mês mais de 100 mil pontos. A minha unidade nunca tinha feito 100 mil pontos. E eu vejo que isso é uma coisa que pega muito, né? Ah, mas eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer agora? Quando a gente tem alguma meta, né, um pouco mais ousada. E uma pessoa me falou assim: quem te disse que tu não pode fazer 100 mil pontos? Então, Douglas, quem te disse que passou muito tempo? Quem te disse que não dá tempo para crescer? E quando vocês se pegarem se questionando algumas coisas, pensem nesse ponto. Quem te falou isso? Porque provavelmente a única pessoa que tenha dito isso foi tu mesmo para ti. Não foi alguém que disse, ô Douglas, olha, desculpa, eu tô usando o teu exemplo, tá, Douglas? Ô Douglas, escuta aqui, ó, tu não, tá? Tu foi escolhido aqui, tu não pode mais crescer. Só a Carla pode. Ninguém disse isso a não ser nós para nós mesmos. Por isso que eu digo que hoje o maior segredo do negócio está na mentalidade, na forma como tu pensa e na forma como tu reage. Porque quem coloca a barreira em até aonde tu pode ir é tu. Quem coloca a barreira se tu pode ganhar o resort ou não pode é tu. Porque é aquilo que tu acredita, até onde tu acredita que vai. Fico ansiosa ao sentir que eu não estou evoluindo, tenho a sensação de andar em círculos. Também tenho me perguntado, será que ainda dá tempo? Dúvida se vou dar conta da liderança. E olha só, todas as coisas que a gente acaba sentindo, elas todas vêm de pensamentos que nós criamos. Ou de vivências que nós tivemos, e tá tudo bem. E olha só, eu tô trazendo essas reflexões também, não é para que vocês fiquem depois assim, ó, ai, agora eu vou pensar em tudo que tá acontecendo. Não. É para que vocês pensem e automaticamente já entendam que da mesma forma que tu te colocou, que talvez não dá, que talvez tu isso, que talvez tu aquilo, tu hoje pode mudar e pensar diferente. Mas a gente vai chegar nesse exercício, tá?
Então, esse foi o primeiro ponto, para a gente trazer um pouco de consciência desse presente. Pensamentos de incapacidade. Eu tô pegando tudo isso aqui para depois vocês vão entender. Agora, segundo ponto, o que que tu realmente quer? Uma clareza de visão. Se tudo fosse possível, onde você gostaria de estar daqui 6 meses como diretora, diretor? Onde? E aí, tu está trabalhando pela meta que tu diz que quer ou pela que tu acredita que merece? E hoje, o teu comportamento, ele condiz com a pessoa que tu diz querer se tornar? Pensa isso. Quem eu quero ser? Como eu quero que as pessoas me vejam? O meu comportamento está de acordo com isso? Esse é o ponto. Às vezes, e eu falo assim, ó, até ontem falei também, né? Falei isso para as minhas diretoras. Quando a gente sente frustração, a frustração, ela vem de algo que eu deixei de fazer. Se eu fiz tudo que estava no, fiz realmente tudo que estava no meu alcance, mas mesmo assim daqui a pouco faltou um pouco para eu chegar lá. Mas eu vou estar satisfeita com o que eu fiz, porque eu vou enxergar que eu fiz. Não vai ser frustração o sentimento. Então, quando houver frustração, foi por uma falta minha. Não se permitam se sentir frustradas ou frustrados se vocês não fizeram. O sentimento vai ser outro. Porque quando existe frustração, a gente começa a culpar o negócio. E o problema jamais será o negócio. Faz sentido isso pra vocês? Estão me olhando com umas caras, tô até com medo agora. Tu me poda aí, hein, Mayra? Tu me poda! Tu diz, Elisa, fica quieta, deu. Ô, Elisa, mas isso é muito forte, né? Essa pergunta que você fez é uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Quem falou, Mayra, pra você que você não pode? Eu sempre fiz essa pergunta, sempre, né? E todas as vezes essa era a resposta. Era eu mesma que me falava que eu não ia conquistar tal coisa. Então, isso é o autoconhecimento. Então, quando a pessoa ela se conhece ao ponto de saber os seus sentimentos, a frustração também eu penso exatamente isso, né? Eu não vou ficar frustrada se eu der o meu melhor. Pelo contrário, porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente muda de fase. A gente fica mais madura, a gente vê as coisas evoluindo. Agora, quando eu falo, nossa, eu tô frustrada, é porque realmente eu não fiz o que precisava. E aí é automático do ser humano, né? De terceirizar. Não foi eu, né? Eu até quis, mas eu não consegui. Mas de verdade você deu o seu 100%. Então você trabalha muito na linha de raciocínio e mentalidade que eu penso a mesma coisa, né? Tá aqui, tá aqui. Gente, não é na força do braço, é aqui. É aqui. Então, se hoje as pessoas, as líderes que estão aqui presentes, entenderem que o seu resultado ainda não aconteceu pela mentalidade que você ainda não evoluiu, fica muito mais fácil. Verdade. Então, escrevam, tá? Escrevam essas respostas. Porque quando a gente escreve, a gente começa a realmente também. A gente consegue transcrever o que tá na mente. Então, escrevam aí, tá? Pensaram, conseguiram ter essa clareza? Daqui, se tudo fosse possível, onde é que tu gostaria de estar daqui 6 meses? Tá trabalhando pela meta que tu diz que quer ou pela que tu acredita que merece? Teu comportamento hoje condiz com a pessoa que tu diz que quer se tornar? E se não, qual é o comportamento que eu deveria ter? Ou qual é o comportamento dessa pessoa que eu quero me tornar? O que que essa pessoa que eu quero me tornar faria? E aí, agora, a gente vai falar do ponto 3. O que está te impedindo? O que você ainda está esperando mudar fora para decidir mudar dentro? Às vezes, no inconscientemente,
nós estamos esperando o melhor momento acontecer, algumas coisas ao redor se ajustarem. E aí vou dar até um exemplo, bem pequeno, tá? Fiquei sem carro, os filhos estão de férias, é julho, né? Aí não sei o que que mais acontece. Eu tô esperando ajeitar tudo, arrumar tudo para que eu tome uma decisão ou para que eu mude algum posicionamento ou alguma atitude. Eu tô esperando que o melhor momento aqui fora aconteça ou que algumas pessoas, inclusive, às vezes mudem para que eu mude alguma coisa. Só que é o contrário. Para tudo é o contrário. A partir do posicionamento e mudança, as coisas ao redor vão começar a mudar. Então, parem de querer, se em algum momento vocês fazem isso, que as coisas mudem. Para que tu tenha alguma coisa. Somos nós quem temos que tomar essa atitude, né? De mudança. Segunda pergunta. Essa, essa, essa eu quero que pensem. Desculpa, você mais repete pra ti mesmo e já até acredita que é verdade. Qual? Talvez não seja só uma, talvez tenha mais de uma aqui. E pra gente poder mudar algumas coisas, a primeira coisa é criar essa consciência. Do que eu preciso mudar? Se eu quero mudar, o que eu preciso mudar? E não é. E outra é nobre eu encontrar o ponto de mudança. E sabe que enquanto vocês vão pensando aí, nesses meus 12 anos de Mary Kay, a minha líder é a Dani Giacomelli, né? Foi ela quem me iniciou, que é a diretora nacional, né, hoje também. Eu sempre busquei ela e dizia, Dani, o que que eu posso fazer aqui? Onde é que eu posso melhorar nisso? Me fala, me diz como é que tu vê, o que que eu tô fazendo? Porque muitas vezes eu não conseguia me enxergar. Mas tu também precisa estar aberto a ouvir. Porque muitas vezes a gente vai ouvir coisas, né, que talvez não seja aquilo exatamente que tu gostaria, mas é o que vai fazer tu melhorar. É o que vai fazer tu evoluir. E a Dani me deu já feedbacks muito difíceis de ouvir. Que eu saí de lá dizendo, desgraçada, não é possível. Mas aquilo foi determinante para que eu pudesse estar aqui hoje. Ela chegou uma vez a me dar um livro, que o nome do livro era O Poder das Afirmações Positivas. Vocês imaginem como que eu devia estar, né? Então, será que aí agora te avalia no teu dia a dia? Como é que tá a tua comunicação em relação a tudo? A quando tu acorda, a ti mesmo, ao teu negócio, à tua família, as coisas ao teu redor. São as palavras e os pensamentos. As duas coisas. E essa outra aqui, ó, agora eu quero que também vocês pensem. Vocês conseguiram achar uma desculpa aí que vocês têm repetido pra vocês mesmos? Agora outra pergunta. Se você não mudar nada, como que tu vai estar daqui a um ano? Porque a gente gosta de pensar no bom, mas e aí, se tu não mudar nada, já pensou como é que vai ficar? Estagnado? Vai retroceder? O que que vai acontecer? E sabe qual é o melhor? A gente não tá no CLT. A gente não tá num lugar que não dá pra melhorar muitas vezes. Que é aquilo ali e deu. Trabalhando pros outros ganhando R$ 1.800. Tristeza, não, pelo amor do Senhor, não. Não dá. E às vezes, sabe o quê? Muitas vezes, quando a gente não consegue enxergar aonde a gente quer chegar, eu vou dar um exemplo. Por muitas vezes eu não me via como diretora nacional. E não importa qual o objetivo, tá? Podem pensar em qualquer um que seja o teu próximo ou que seja um da onde tu está hoje, que talvez tu ainda sente que é muito longe para ti.
eu não me via, né? Eu não me via como. Não conseguia me enxergar como nacional. E aí, ao invés de eu pensar em ficar batendo na minha cabeça de imaginar algo que eu não conseguia, eu comecei a pensar o que que eu não quero. O que que eu não quero? Se eu não consigo ver o que eu quero, se eu não consigo me imaginar lá, eu vou começar o que eu não quero. O medo que a gente tem que ter, eu vou pegar o exemplo aqui do Douglas. O medo é de ter que voltar para um CLT para ganhar 1.500, R$ 1.800. O medo é, eu não sei aqui quem é mãe que tem tempo para ficar com o filho hoje. O medo é tu não ter mais tempo com os filhos. O medo é tu não poder aproveitar. O medo é tu não ter a liberdade de escolha. O medo não é ir fazer uma sessão de beleza, uma entrevista que vai te levar ao resultado. Do que tu tem medo hoje? Escolhe. E talvez, se tu olhar para aquilo que tu não quer que aconteça, isso pode te mover às vezes mais do que chegar num lugar que tu ainda não te imagina estar. Eu não sei como a mente de cada um aqui funciona, mas a minha funcionou por um tempo assim. Eu não queria mais aquilo. E eu não queria voltar para um CLT. Quando eu decidi como diretora já que eu era exclusiva Mary Kay, eu vou fazer isso acontecer, eu não vou. Eu não quero voltar para o CLT. Se eu não me vi ainda de carro cor-de-rosa, tudo bem, mas para o CLT eu não vou voltar. E tu pode escolher. O tempo vai passar igual. O tempo vai passar igual. Tu pode escolher Elisa, mudar ou continuar. é Oi? tão forte que você tá falando. Hoje de manhã uma líder minha mandou mensagem, né? Falou assim: "Nossa, Dini, meu sonho poder assistir, só que eu já tô chegando no trabalho". E aí eu tava ali me arrumando antes de descer e eu falei: "Meu Deus do céu, eu não consigo me imaginar sair da minha casa para ir trabalhar para os outros". Sabe? Eu tô Eu também. voltando esse final de semana pra casa, mas já me organizando pra voltar pra cá. E eu falava, gente, olha o meu trabalho, que maravilhoso. Eu estou aqui a caminho luz da minha casa, trabalhando, vendendo, iniciando, pessoas querendo fazer Mary Kay. Hoje eu vou treinar uma nova consultora, que eu iniciei aqui uma enfermeira. Eu falei, gente, olha o tanto que meu negócio é maravilhoso, sabe? Que eu escolho aonde eu quero trabalhar, eu escolho como eu quero fazer. E aí, quando ela falou isso agora pra mim de manhã, veio esse sentimento de que eu, meu Deus, nunca eu quero precisar ter obrigação de ter horário para os outros e horário para voltar para dentro da minha casa. Não quero isso nunca pra mim. É, Então, gente, é isso assim, faz muito sentido de você parar e falar assim, eu não quero isso pra mim. E aí você parar e falar assim, tá, mas para que eu não viva isso, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Senão eu vou ter que viver aquilo ali. exatamente. E aí entra mais um ponto aqui. Muitas vezes a gente sabe por quê? A gente sabe o que precisa fazer. Vocês sabem o que precisa fazer. Não é que não sabe. Mas talvez, eu vou dar o meu exemplo, tá? Quando eu cheguei ali no quinto, em como 5 anos como diretora, eu conquistei meu primeiro carro cor-de-rosa. E o que que aconteceu? O que que fez com que eu realmente desse o, né, despertasse daquilo ali? Eu tava acordando a hora que eu queria, eu fazia como eu queria, eu morava com os meus pais, eu não tinha compromisso nenhum, eu tava confortável. E talvez hoje, tu não tô passando fome, não tô a modo sobrevivência. Tá tudo bem. E mesmo que não esteja, tá? Mas tá tudo bem. Porque o nosso corpo, ele não quer esforço. A gente não quer cansar. Não é tu, tá? É o corpo. O corpo humano funciona assim. A mente, ela não quer ter uma alta performance. Por que que a gente se perde muito com distração, com prazer imediato? É mais fácil eu sentar e ver uma TV do que eu pegar o telefone e agendar. É mais fácil eu ficar sentada do que pegar, arrumar minha bolsinha, ir lá e fazer uma sessão de beleza. Só que será que vai ser mais fácil depois? E lá atrás, quando eu decidi essa questão do carro, eu sabia que eu tinha que acordar mais cedo. Eu sabia que eu tinha que agendar mais entrevista, mais sessão de beleza, fazer mais treinamento. Eu sabia!
Só que eu não estava afim, eu não estava disposta a fazer isso, mas eu sabia que tinha que fazer. Então, todo mundo que tá aqui, vocês vão me desculpar, talvez vocês vão me odiar, mas vocês sabem o que tem que fazer. E vocês sabem aonde tá o. Como é que chama? A pedra do sapato. Mas às vezes a gente não quer enxergar, porque não tá afim de. Não é afim, é disposta de fazer mais. Mas eu vou dizer pra vocês, é muito mais gratificante e satisfatório ali na frente. Ali na frente, vocês vão pensar: ai, que bom! Que bom que eu saí daquele estado! Que bom que eu saí do conforto! Que não é confortável, porque se vocês querem mais, não tá bom. Não é que tá ruim, tá? A gente jamais vai deixar de agradecer a gratidão sempre em primeiro lugar. Jamais. Mas, gente, se é um negócio ilimitado, por que não mais? E o mais não é. Ó, e veja bem, esse é um ponto importante. Eu tive que romper muitas crenças com o dinheiro para chegar aqui. Em relação a pai e mãe, em relação a coisas que a gente escuta na vida inteira sobre o dinheiro. Mas, gente, se precisar de um bom plano de saúde, de uma boa escola, educação, plano de saúde, educação, alimentação, tudo isso custa. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente não tá falando de luxo, a gente tá falando de escolha. Para mim, dinheiro é escolha. É tu escolher. Tu escolher o melhor se tu quiser, mas se tu não quiser também tá tudo bem, mas foi tu que escolheu. É tu escolher poder dar o melhor pro filho, pra família, pra quem for. Ajudar se alguém precisar. Tu poder ajudar a não querer ser, não só ser ajudada. Então, ó, fui longe aqui, né, no pensamento. Mas pensem, o que não? O que deu? Escreve. Eu tive uma diretora que ela me disse: Nossa, quando eu escrevi, o medo das coisas que eu tinha, que eu não queria mais, aquilo começou a me movimentar. Ela começou a fazer o que ela nunca tinha feito antes. Por quê? Porque ela disse: Deus o livre, eu voltar com isso aqui. Não quero mais voltar lá para a ótica que ela trabalhava. Ela tem dois filhos, não quero mais isso aqui, não quero mais. E aquilo começou a dar gás nela. Então pensa hoje se é o que tu quer ou se é o que tu não quer. Mas alguma coisa vai ter que te mover, vai ter que te tirar do estado, talvez, aonde tu te encontra hoje, tá? E aí, o que hoje precisa ser ressignificado? Que agora vem a mudança. O que tu aprendeu sobre sucesso que talvez tu precisa desaprender? O que tu tá buscando? Ó, o que não? Você está buscando crescer ou sendo aceito por onde está? Ó, essa frase é forte também. Porque às vezes a gente tá num lugar porque as pessoas, porque é aquilo ali que talvez as pessoas, tu acha que as pessoas esperam de ti, não o que tu de fato. Ah, eu vou ficar, vou dar um exemplo de dinheiro, tá? Às vezes a gente não avança porque acha que não vai ser amado ou aceito por ter mais dinheiro. Olha que coisa. Ou você é o diferente da família, meu Deus, mas e aí? Ou porque eu ouvi a vida inteira que rico não presta, ou que rico é isso, ou que rico é aquilo, e aí como é que as pessoas vão me ver depois disso? Gente, parece bobagem, mas é o que pega. Não queira só ser aceita, aceito. Busca o crescer dentro daquilo que tu deseja pra ti, pra tua família, independente do resto. Não são os outros que pagam as tuas contas ou que estão ali, ó, resolvendo a tua vida. E outra pergunta, você se comporta como um líder ou como um vendedor que lidera? Sabe que o meu pai,
Ele me deu um exemplo no início do ano sobre como ele via a liderança, né, do nosso negócio. Pensem num trem. A gente entra no negócio, tu entra lá no vagão. Tu é um vagão. Quem que é a locomotiva? É o líder. É o que puxa. Mas tu também pode ser a locomotiva. Então tu pode escolher, tu vai ser puxado a vida inteira ou tu vai puxar. Tu vai tomar a frente para também poder fazer a diferença levando pessoas contigo ou tu vai querer sempre ser empurrado? Pensem nisso, porque toda essa mudança de mentalidade vai mudar o posicionamento de vocês. E vai também, eu vejo assim que a mudança da mentalidade vai fazendo com que a gente fortaleça o que nós somos. E no momento que tu fortalece quem tu é, tu começa a confiar no teu trabalho. Isso também foi um ponto, além de toda essa questão de mentalidade, isso foi um ponto muito importante para mim, porque eu, por muitas vezes, eu ouvia milhões de diretoras e eu, pá, pego a ideia dessa aqui, boto em prática, vamos ver. Aí pego a ideia da outra, pá, boto em prática, vamos ver. Só que eu não sabia o que que eu acreditava, o que que funciona para mim, como é que é a liderança da Elisa, como é que é a Elisa, o que que a Elisa acredita. Então se questionem. O que que eu, Douglas, acredito? O que que funciona para o meu time? Como é que são as minhas consultoras? Elisa dá um exemplo de uma líder que está nesse modo de ser empurrado. Eu vou dar o exemplo da que não é empurrada, tá? Que aí vocês automaticamente saberão. Para mim, hoje, a líder, primeiro, toma a frente. Como assim toma a frente? Faço eu a minha. Vou dar exemplos práticos do nosso dia a dia mesmo, né? Eu tomo a frente, faço eu as minhas reuniões de unidade com o meu time, mas eu só tenho duas, três, não importa, é com aquelas duas, três que eu faço. E mesmo que participe de outras, tá, gurias? Não tô dizendo assim que tu não, que só eu preciso fazer com as minhas. Não, pode participar de, né, coisas da área, né, enfim. Mas é tu começar a dar a tua cara pro teu time. A que não tá sendo empurrada é aquela que toma a frente do seu time e o seu time começa a ser a sua cara. Tu faz as tuas aulas de maquiagem, tu faz as tuas entrevistas com, né, o time, os teus treinamentos. Tu vai tomando a confiança, tu vai entendendo que a tua locomotiva, o caminho, quem vai guiar é tu. Entendeu? Porque o que que vai acontecendo muito? E não tem problema, tá? É uma construção de confiança. Ah, eu ainda faço reuniões junto com a minha diretora, com a nacional. Ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que que tu pode começar a fazer pro teu time te ter como a locomotiva e talvez não a Mayra ou não a outra diretora? Eu não sei, tá? Eu tô dando exemplos aqui. Porque às vezes é confortável. É confortável. Ah, tem alguém fazendo, então deixa fazer, né? Eu vou só junto. Vou só junto. E não é que não vai dar certo, vai dar, mas vai dar muito mais quando tu botar a tua cara no teu time. É igual venda. Quando tu começa a botar tua cara, não vende mais? Óbvio que vende mais. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, outro ponto importante aqui, você se vende para o seu time? Teu time são, as suas consultoras são tuas clientes. Tu te vende? Quando eu decidi conquistar o carro cor-de-rosa, a primeira coisa que eu comecei a fazer, coisas que eu nunca fazia, tá? Eu comecei a fazer vídeo de todo, isso 2019. Então vocês entendem? Em 2019 que eu comecei a fazer vídeo, não foi lá em 2000 e bolinha. Não faz muito tempo. Então 2019 eu, quer saber? Vou fazer vídeo, vou começar a me vender, tô vendendo todas as diretoras possíveis e imagináveis, tô vendendo a Sabrina Santos. E ó, não é problema nenhum, tá? Que eu acho maravilhoso os vídeos de todo mundo, mas eu sempre vendi todo mundo e não me vendi pro meu time.
E elas vendiam muito mais quando era eu, porque daí elas tinham orgulho de mostrar os vídeos para as clientes. Ó, é minha Diri. E parece coisa pequena e bobagem. Mas isso para mim fez toda a diferença na minha conquista do carro rosa. Eu comecei a fazer vídeo e mandava. E elas ficavam, se empolgavam, até começavam a fazer vídeo também. Faz sentido isso pra vocês? Ou vocês estão achando que eu tô viajando? Podem ser sinceros, tá? Acho que as minhas consultoras perderam um pouquinho da confiança em mim porque eu começo. Começo o quê? Ah, RUs, perdão. E paro. Ó, Douglas, que importante que tu falou isso. Não importa quantas vão. O compromisso de reunião de unidade não é com as consultoras, é com nós mesmas. O compromisso é com a diretora, com a líder, de marcar toda semana e não falhar. Eu tô lá. Gurias, gente. Desculpa, tá, Douglas, que eu falo gurias. É, Eu fico imaginando quantas reuniões eu fiz, preparei comida, preparei material, imprimi material e fiquei lá, tive que comer tudo sozinha. Que não apareceu ninguém. Ninguém. Nem pra dizer, Elisa, não vou. Ninguém. E não foi uma vez, nem duas, e nem três. Foram muitas vezes. Aí eu vejo, uma vez não foi, já para de fazer. Duas vezes não foi, já para de fazer. E esse é o ponto. O compromisso de todas as atividades. Esse é mais um ponto também que entra, né, nisso da líder que puxa. Eu sempre falo para as minhas diretoras: começa, marca e começa e não para. O compromisso é sobre ti. Se tu quer que as suas consultoras tenham um compromisso, o compromisso começa em ti contigo, com o teu negócio. Aí a gente quer que as consultoras respondam, que as consultoras façam. Mas e eu? Marca os teus horários fixos e não para. Não importa se for uma, se for duas, se for nenhuma. Ah, Ercília, que ponto importante. Meu Deus, e no grupo também, não responder. Gente, às vezes eu falo com as... Até hoje, às vezes falo com as paredes. Mas tô lá, firme! Oi, bom dia, vamos lá, vamos isso, vamos aquilo, ação pra isso, ação pra aquilo. Eu tô fazendo a minha parte. E outra, às vezes, não sei se acontece aqui, tá? E se não, ignorem o que eu vou falar. Mas às vezes a gente quer que as consultoras respondam e nem a gente responde às diretora, a diretora. Tá lá, nacional, falando, botando coisa, ajudando, nem tchum pra ela. E quero que as minhas consultoras me respondam depois. Elisa, que não acontece isso, não. Não acontece. Ai, que bom. Graças a Deus. Tipo assim, Graças a a Deus. Nacional coloca lá um monte de informação no grupo, não aparece nenhum assim, obrigada, Diri. Bom dia, de não. Mas aí, gente, isso é tão fato. Ó, Elisa, eu tenho 14 anos de marido. Novembro agora eu faço 15 anos. E eu sempre falei isso para as minhas diretoras. Por que que eu sempre tive essa volta? Porque eu falo que isso aí entra na parte de honra, né? A nossa vida é uma via de duas, é uma pista de mão dupla, né? O que eu emano vai voltar. Ponto Vai, final, não adianta. vai. Então eu sempre fui muito preocupada com isso, sempre. Então, se eu não conseguisse participar de uma orientação da Andrea, eu chamava a Andrea no particular. Minha nacional, eu não vou conseguir entrar por tal e tal e tal motivo. Tudo tá bom? Não, Mayra, tá tudo certo. Mas quando sempre que eu só era em caso extremo que eu não entrava, né? Mas sempre eu procurei. Minha nacional fazia, vamos comer ovo na minha casa. Eu vou estar lá. Eu vou. Vamos sentar na calçada da esquina. Eu vou estar lá. Mayra vai ter um encontro lá em BH, vai ter todo mundo de ônibus. Eu estarei lá. Então, por isso que eu sempre tive essa volta das minhas consultoras. Por quê? Porque eu sempre fiz isso. Então não tinha como a vida me mandar outra coisa que não fosse isso. A vida manda pra gente. Então isso é muito sério. Às vezes eu vejo diretoras que falam isso pra mim, Mayra, mas no meu grupo ninguém fala, ninguém fala, ninguém fala. Mas é uma diretora que tem esses comportamentos também, né? Também. Então, cara, volta, não adianta. E tu falou agora, Mayra, e eu me lembrei.
Quando eu comecei, eu fiquei um tempo sem participar de nada e era tudo presencial, tá? Há 12 anos atrás não tinha essa aqui Zoom. Então, eu não participava. A partir da primeira coisa que eu participei, eu nunca mais deixei de ir. Nunca mais. Eu sempre estava lá. Online, sempre estive lá. E a primeira vez que a Dani me falou sobre isso, eu nunca mais esqueci. E ela falou exatamente isso das consultoras. Não adianta. Não adianta tu esperar algo que tu não dá. E aí, às vezes, a gente tá lá criticando e fazendo igual. Então, pensem nisso, né? Porque isso diz sobre o nosso comportamento, tá? E aí, gente, qual que é o próximo passo, então? Qual é a escolha que tu tá adiando e que pode mudar tudo? E o que que tu vai fazer ainda hoje para honrar a pessoa que tu quer te tornar? Tu entende? É honrar a ti mesma. E tu tá disposto a agir mesmo sem se sentir pronta ou pronto? Porque pronto mesmo nós não estaremos. Sempre vai ter alguma coisinha a mais que a gente vai querer. Sempre vai ter alguma coisa a mais que a gente vai achar que precisa ter para. E não vai, a gente não vai encontrar. E aí eu quero trazer um exercício aqui pra gente fazer, tá? Pera aí. Deixa eu pegar ele aqui. Meu Deus, né? Agora que eu vi o horário já. Ahn, aqui. Lembra que a gente fez aquela parte ali das desculpas? Que a gente repete pra si, que nem se dá conta? Vamos fazer um exercício que é o quê? Tu vai pegar essas frases que tu identificou e a gente vai transcrever elas, tornando elas contrárias, né? Positivas. Não como desculpas, como incentivo. E até todas as coisas que tu costuma estar falando diariamente. Todas. Começa a transcrever. Não só as desculpas, mas as pequenas coisas. Ai, meu time não sei o quê. Coisas ruins, né? Que tu tem falado. Minhas consultoras isso, meu time aquilo, eu isso, eu aquilo. Transcreve. E talvez vocês já até tenham feito isso alguma vez, ou várias vezes, e pararam no meio do caminho. Que o que mais acontece é começa isso e nunca e não dá sequência. Se tem uma coisa que a gente precisa dar sequência, é sobre os teus pensamentos e a tua comunicação. Porque é isso que vai te levar à mudança da mentalidade. Quebrar, sabe, o ciclo. O ciclo da autossabotagem, o ciclo da frustração ou da murmuração. Meu pai, que esse é pesado. Então transcreve, tá? Transcreve aí as frases. E a minha sugestão é que tu pegue essas frases todas e tu carregue contigo. Carrega contigo todo dia. Eu fiz esse exercício em 2019, em julho de 2019, nunca vou esquecer. Porque daquele dia em diante eu nunca mais. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Há 6 anos eu trabalho as afirmações positivas e as declarações diárias, diárias, sem falhar, sem falhar. Bom, as minhas diretoras, o ano retrasado, acho, me deram um quadro com as minhas afirmações positivas, porque eu mandava todo dia no grupo, todo dia no grupo. Ninguém me respondia, às vezes, mas eu tava lá, todo dia, mandando. As minhas, eu mandei todos os dias. Eu criei disso um hábito, um ritual, porque eu tinha que domar minha mente. Então pensa assim, o que que tu vai fazer hoje para domar? É literalmente domar a mente, porque tu tem o poder disso. Se tu teve o poder de criar e de criar o que tu está vivendo hoje, tu tem o poder de criar outra coisa também.
Esse é o ponto. E pensa hoje. O que que tu vai fazer hoje? Qual é a ação que tu vai fazer hoje? A gente tem ainda 9 dias aí, né, para o fechamento do mês. Quais são os teus objetivos? Tu já abandonou? Tu ainda tá com eles? O que que tu vai pensar agora, depois de tudo isso que nós falamos aqui, sobre os teus objetivos do mês? Porque a gente tem ainda 9 dias. Tá indo bem, obrigado, continua show de bola. Não tá? Vira o jogo. Porque dá pra fazer, dá pra virar. Mas quem vai decidir isso é só tu. Se eu não posso decidir por vocês. Mas vocês podem fazer isso. Porque a gente tem um negócio que permite fazer isso. A gente não tem um negócio que nos limita. Mas a gente tem que estar disposta, tem que querer um pouco mais. Então escreve aí qual é a ação que tu vai pôr em prática hoje, já. Porque tu decidiu que daqui a um ano tu não quer ficar igual ou pior. Tu quer estar melhor? Em 6 meses, o que que tu vai realizar? Então, pensando em tudo isso, e assim, a mente, pra gente fechar, né? A nossa mentalidade, a nossa mente, enfim, é um treino diário. É um treino a cada momento, porque assim, ó, a gente falou um monte de coisa aqui, talvez tu vá, né? Tu já começou, tu vai desligar que vai acontecer algum desafio aí, pode apostar, tá? Já vou antecipar. Vai acontecer. Mas aí, a forma como tu enxergar isso é que vai determinar tu continuar essa mudança ou tu já voltar como tava. Lembra, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Para que tu não perca tempo com aquilo que não vai te levar onde tu deseja chegar. Então, minha gente, eu acredito que, não sei se alguém tem pergunta, né? Se eu contribuir de alguma forma, mas eu espero de todo o meu coração que sim. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu acredito assim que esse bate-papo da Elisa fez assim, eu aqui ouvindo tudo, tipo assim, você vai colocando as ideias, os pensamentos, você vai começando a trazer essa clareza, né? Que não adianta eu querer mudanças se eu continuo me auto-sabotando. Não adianta eu querer resultados extraordinários se os meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu posicionamento não condiz com aquilo que eu quero ter. Então são esses ajustes que precisam ser feitos e acima de tudo, né, a gente parar e entender. Faltam 9 dias para acabar o mês. O que que eu vou fazer diferente nesses 9 dias? Eu vou reproduzir os mesmos comportamentos e pensamentos, eu vou agir da mesma forma, eu vou continuar dentro dessa caixinha aqui fazendo tudo do mesmo jeito, ou eu estou disposta a mudar? Quem vai ser você nesses 9 dias, depois de tudo que você ouviu? Porque eu vou ser bem sincera, gente, quem aqui faz mentorias, quem aqui faz cursos, o que a gente recebeu hoje da Elisa, nada mais foi que um destravar, de você destravar sua mente e falar assim, caramba, porque são as perguntas geradoras de reflexões, né? São as perguntas poderosas. Hoje nós tivemos uma sessão de coach, não foi outra coisa, né? Nós tivemos uma sessão de coach onde ela trouxe as perguntas geradoras de mudança. De mudança, né? Quem te falou que você não vai pro resort? Quem te falou que é impossível você conquistar? Quem te falou que você não pode? Quem te falou isso? Se você tiver uma resposta não, quem me falou foi tal pessoa. Essa pessoa é uma pessoa hoje que tem resultados na Mary Kay? É uma pessoa hoje que você pode olhar, ela sabe exatamente o que ela tá falando? Não. Não, ninguém me falou, Mayra, é eu mesma. Então é você que pode mudar. Não tem outra pessoa que pode mudar isso. Gente, a gente está a um passo de uma grande conquista que talvez algumas pessoas possam olhar e falar assim: ah, mas não sei se eu quero ir pro resort. Eu sempre falei isso para vocês: se a Mary Kay dá uma caixinha de fósforo, você tem que conquistar. Sabe? Então, essa mentalidade de hoje, as pessoas querem buscar, talvez vocês vão para algum encontro, algum treinamento, querendo uma estratégia mágica. Como falar de entrevista de iniciação e iniciar pessoas? Não tem essa fórmula mágica. Como eu faço uma sessão e vendo 10 mil reais? Não existe essa fórmula. Para que isso aconteça hoje na sua realidade, a sua mentalidade precisa mudar. A sua mentalidade precisa mudar. E aí você vai olhar, assistir um treinamento talvez de uma pessoa, né? O Douglas que vendeu, não sei, foi 40 mil, amigo, que você vendeu? Quanto que você vendeu com
tem um caminhão chegando aqui. Quanto? Aí você olha a aula do Douglas e fala assim, nossa, mas como que ele conseguiu vender tanto? 36 mil reais em um mês de kit 3D. Como que ele fez isso? Gente, a mentalidade dele que fez ele vender isso. Não foi um produto diferente, não Uhum. foi. Então, assim, eu tenho certeza que tudo que a Elisa falou, se vocês anotarem, né, essa aula, graças a Deus, vai ficar gravada, porque algumas diretoras não conseguiram entrar, mas é vocês entenderem que a gente pode mais. Eu nem sabia que a Elisa ia falar isso de 2 anos para ser nacional, eu não sabia que ela ia falar isso. Mas eu quero dizer para vocês, hoje eu afirmo com toda certeza, qualquer diretora que está aqui, qualquer líder que está aqui, diretora em qualificação, futura diretora que está disposta a crescer, se você pegar esses 6 meses, ajustar tudo que você precisa ser ajustado e tiver disposta, né, Elisa? Porque também tem isso, tem que estar Sim, é. aberta para isso, o processo da mudança. Porque, gente, não adianta eu falar assim, Elisa, isso aqui é verde. Aí ela fala, tá bom, Mayra, é verde, mas amanhã ela tá enxergando amarelo. Não vai fazer sentido. Ela precisa É. acreditar, convicta, mesmo ela não vendo, mas ela precisa acreditar. Então eu tenho certeza que essas chaves precisam ser viradas, né? A Elisa, ela é da Dani, uma mulher assim de uma visão gigantesca dentro do negócio Mary Kay, uma mulher positiva, uma mulher de uma energia surreal. E lá no seminário do ano passado, né, foi muito engraçado que antes de eu subir no palco, ela falou comigo assim, Mayra, não contém a tua energia, a tua emoção, sabe? Porque a gente precisa sentir, a gente precisa acreditar. E você vai viver hoje um dos momentos mais impactantes dentro da sua vida, dentro da sua jornada, Mary Kay. Então, hoje as pessoas não estão mais sentindo, né? As pessoas estão esquecendo o porquê que eu tô aqui. O que é que me faz fazer esse negócio? Qual é o propósito maior, né? Qual a intencionalidade que eu tenho? E hoje isso é tão claro dentro de mim, a minha flexibilidade de tempo, a minha flexibilidade financeira, o meu propósito dentro desse negócio. Então, hoje, isso faz tanto sentido para mim que eu sinto isso, sabe? E eu não consigo pensar a Mary Kay como somente uma estrutura financeira, somente uma empresa Não, eu não consigo enxergar a Mary Kay assim. E eu tenho certeza que se vocês encaixarem tudo do jeito que a Elisa falou, vocês vão conseguir enxergar o propósito de vocês vão conseguir enxergar o porquê que vocês estão aqui. E lembre-se, né? A viagem de Porto de Galinhas, a sua meta de fechar suas 10 e entrar em qualificação, não importa. Qual é o teu número? É o que a Elisa falou, os 100 mil pontos. Eu lembro, Elisa, que foi quando eu fiz 160 mil pontos. E quando eu cheguei, quando minha equipe fez 120, porque eu já fazia 100 mil pontos. Quando eu fiz 120, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer 130? Eu, tipo assim, aquilo ali me assustava. E aí depois eu comecei a pensar, eu falei, se tem gente que faz 200, por que eu não posso também fazer 200? O que me impede de fazer 200 mil pontos? Então, aquilo que você não alcançou ainda é aquilo que a tua mente não consegue É, enxergar ainda. Porque no dia que a tua mente verdade. começar a enxergar, você alcança. Então não Vai. importa qual é a tua meta desse Verdade. mês, não importa se são 20, se são 30, se são 10, não sei qual é a tua meta, mas você sabe. É. E se você acreditar que é possível sim, dia 31 você vai ter sua história de sucesso para contar. Então, Elisa, amiga, ó, do fundo do meu coração, Obrigada. diretoras, ó, vamos Obrigada. aplaudir. Eu tô tão feliz. Faltam Obrigada. 9 dias para oficialmente, né, termos mais uma diretora nacional. Isso é uma honra para nós, né? Gente, olha isso. Olha a oportunidade que Deus nos deu, olha a energia, É. olha a presença, olha o ambiente que vocês estão, né? Um ambiente de uma pessoa que tá com essa mentalidade, né? Não uma mentalidade blindada, porque não, eu não acredito nessa questão de você blindar, porque às vezes vem uns pensamentos, né, Elisa? Vem em mim, Ó, vem em bem. Mirella, que tem um dia que a gente fala, epa, como assim? Que é Mas eu isso? acredito numa mentalidade que está disposta o tempo inteiro a ser flexível, de falar, não, eu não posso pensar assim, isso aqui não vai me ajudar em nada. Eu preciso pensar dessa outra forma. E eu tenho certeza que nós Vocês, teremos, só... assim, Ah, bom. muita Acho que deu alegria. uma travada, amigo. Eu tenho certeza que teremos muita alegria em te aplaudir naquele palco. Você pode ter Obrigada. certeza que iremos estar lá, ó, te aplaudindo muito, porque eu tenho certeza que o Senhor está levantando uma Obrigada. grande líder para representar Mary Kay West. Tá bom, amigo? Ó, conta comigo. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, gente. E ó, vamos fazer uma fotinha, Obrigada. gente, para vocês marcarem lá, Elisa. Vamos. E uma coisa, jamais, né? Jamais tirem Deus da frente de vocês. Se tem uma coisa que esse negócio me resgatou, foi fé, foi esse acreditar naquilo que a gente não vê, né? Então, jamais.
tirem ele como o centro da vida. Porque esse negócio, eu falo assim, ó, a gente não tá aqui por acaso, porque um negócio que tenha Deus em primeiro lugar só pode ter sido abençoado grandemente por ele, tá? Tiraram a Como, foto? Tiraram a foto? Amiga, hoje vai ser chuva de bênção, multiplicações, amém para todas nós. painéis mudados, inícios sendo acontecendo. Eu tenho Amém. certeza que hoje vai ser dia de milagre, tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, amiga, que Deus Vocês derrame sobre também. sua vida. Tchau. Beijo. Tchau, gente.